Abra sua Bíblia no Salmo 25. Eu vou ler os versos de 1 a 5. Os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: Senhor, elevo a minha alma a ti. Meu Deus, eu confio em ti. Que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim. Que nenhum dos que esperam em ti venham a se frustrar. Fiquem frustrados os que, sem causa, procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco minha esperança o dia todo. Oremos. Nosso Deus, obrigado por essa noite, Pai querido. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos nos ajuntar no nome do Senhor. Ó Deus, nós fazemos isso porque o Senhor nos amou. O Senhor nos alcançou, ó Deus, com tão grande salvação. O Senhor deu paz ao nosso coração. O Senhor, ó Deus, nos libertou das garras, ó Deus, e do efeito eterno do pecado. Satanás, ó Deus, outrora ele governava o nosso ser e nos conduzia, ó Deus, à perdição eterna. Mas agora não. O Senhor nos deu a vitória. No nome do Senhor. Ó Deus, o Senhor é quem foi para a cruz e morreu ali por nós. Então nós somos gratos e hoje nós queremos celebrar isso, ó Deus. Nós queremos trazer a nossa própria memória o grande feito do Senhor Jesus Cristo ao dar a vida em nosso favor. Agora estamos aqui te adorando porque somos teus servos. Recebe nossa adoração, meu Deus. Recebe nossas orações, nossos cânticos, nossas leituras bíblicas. Ó Deus, recebe tudo em forma de uma adoração única ao Senhor. Fala também ao nosso coração. Produz, ó Deus, transformação em nós. Então, somente para a tua própria glória. Muito obrigado, ó Deus, que esse culto seja para ti. Portanto, remove, ó Deus, de nós qualquer atitude de orgulho ou soberba, para que nós possamos adorá-lo, Senhor Deus, conforme o Senhor deseja ser adorado. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas ainda no Salmo 25, nós queremos ter agora um momento também da leitura da palavra de Deus que nos convida ao momento de arrependimento e confissão de pecados. Meus irmãos, desde quando nós caímos por causa da queda, nós somos sujeitos a pecar. Nós pecamos, nós desagradamos o nosso Deus, nós fazemos aquilo que Ele não gosta, nós teimamos em fazer coisas, que Deus não aprova, Deus não gosta. Agora, há um diferencial nos servos de Deus. Deus nos dá oportunidade e nos ensina sobre o arrependimento. Outros talvez sintam remorsos. Outros talvez dão um presente para aplacar uma ofensa. Nós entendemos que toda ofensa, todo pecado, primeiramente é contra o Deus Santo. Mas o bom disso é que Deus nos chama ao arrependimento, a uma reflexão e arrependimento. Agora, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é aquele ou aquela que ouve o chamado de Deus e se arrepende dos seus pecados. O pecado passa a não ser mais algo normal na nossa vida, mas nós nos voltamos para o nosso Deus e nos arrependemos dos nossos pecados. Isso, meus irmãos, se transforma. Aquilo que é tristeza vai se transformar de alguma forma em alegria, mesmo que o pecado traga consequências. Há sempre uma alegria no final, porque nós estamos voltando para o nosso Deus. Eu vou ler no Salmo 25 ainda, então, os versos 6, 11, 16 e 18, alternadamente, mas vamos prestar bastante atenção. Ele diz assim no verso 6, Senhor, a gente tem que lembrar que aqui é uma oração, tá? Lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. Verso 11,
Senhor, por amor do teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Aí o verso 16. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. E o verso 18. Atenta para a minha dor e para a minha aflição. Perdoa todos os meus pecados. Possivelmente um sofrimento como a resposta de pecado. Um sofrimento que veio por um pecado talvez persistente, continuado, mas que agora está em arrependimento. E ele está pedindo o perdão de Deus que é eterno. Ele usa essa expressão. Vamos orar então ao nosso Deus. Vamos falar com Ele nesse sentido. Senhor nosso Deus, o salmista, Pai, ele colocou-se diante do Senhor em arrependimento. Não sabemos, ó Deus, talvez com clareza qual foi o seu pecado, o que ele possa ter feito, ó Deus, mas o que fez desagradou ao Senhor. O que fez, ó Deus, foi uma ofensa contra o Deus Santo e Criador do céu e da terra. O Deus que nos criou, ó Deus, perfeitos e sem pecado. Ó Deus, mas ao cairmos, ó Deus, da presença do Senhor, a um dia, ó Deus, tentarmos ser igual ao Senhor, quem sabe maior do que o Senhor, ó Deus, nós nos encontramos grandemente, ó Deus, caídos e impossibilitados, ó Deus, de nos levantarmos e nem pensarmos mais, ó Deus, na possibilidade da vida eterna. Mas, ó Deus, Senhor, com o teu grande amor com que nos amou, alcançou-nos, ó Deus, em nossos pecados, em nossa miséria, ó Deus, caídos, sujos, cheirando mal. Mas o Senhor nos amou e nos deu vida novamente, ó Deus. E nos garantiu, Pai, tua palavra nos fala disso, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Estamos aqui agora, ó Deus, nessa condição do salmista. Estamos nos colocando diante do Senhor, Pai, com as nossas faltas que o Senhor bem conhece. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa as nossas mazelas, os nossos comportamentos, ó Deus. Nossos pensamentos, ações, palavras. Perdoa-nos, ó Deus. Porque isso não faz mais parte do nosso viver como cristão. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa vida de santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, não nos afastarmos. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a nossa obediência à tua palavra. Que teu Santo Espírito, ó Deus, mova o nosso coração. Que teu Santo Espírito opere, ó Deus, favoravelmente em nós. Que em conjunto com a tua palavra, ó Deus, nós sejamos todos os dias transformados. Coloca arrependimento em nós, ó Deus. Coloca a cada momento esse arrependimento de maneira que nós possamos, ó Deus, nos ajoelhar onde estivermos, ó Deus, seja até mesmo em espírito diante do Senhor e confessarmos os nossos pecados para recebermos o teu perdão. Ajuda-nos, ó Deus. Nós não nos contentamos mais, ó Deus, com o pecado, ele não nos traz alegria. Ó Deus, ajuda-nos e perdoa-nos, Pai. Para que possamos nos apresentar dia a dia na presença do Senhor, sustentados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. Na nossa fé, ó Deus, no Senhor por causa de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a paz ao nosso coração. Não nos deixe, ó Deus, titubear para lá e para cá. Não nos deixe procurar nas coisas, ó Deus, em nós mesmos, as saídas. Ah, Senhor, ajuda-nos a confiarmos plenamente em Ti. E livra-nos, ó Deus, do mal. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Vamos passar para o momento da ceia. Queria chamar os irmãos que vão nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. E você já pode abrir na sua Bíblia, por favor, em Mateus 26. Nós vamos ler dos versos 26 a 30.
Um dos últimos momentos que Jesus está com seus discípulos, e aqui é um momento em que ele estabelece a ceia, e diz para eles, e perpetuou para nós até aqui, devemos celebrar esse momento até que ele volte. Mateus 26, os versos 26 a 30, diz assim a palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos participar desse momento, lembrando aquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar e em nosso favor na cruz do Calvário. O sangue que Jesus Cristo verteu naquele madeiro é o sangue da aliança. Estamos pactuados com Jesus Cristo e é uma aliança que não depende dos nossos esforços, mas é uma aliança que ela foi estabelecida e sacramentada por meio do sangue de Jesus. Ela é uma aliança inquebrável. Somos nós que nos afastamos do pacto, mas o Senhor permanece o mesmo. Então nós vamos celebrar esse momento, lembrando que Jesus fez, por meio desse sacrifício de Cristo, nós somos perdoados, nossos pecados eles foram perdoados e nós podemos nos aproximar de Deus novamente. Então, em comunhão, vamos receber os elementos, você aguarde para que juntos possamos cear para a glória do nosso Deus. Os irmãos vão passar aí e você pegue e aguarde para a gente celebrar juntos. Amém. Doce esperança que temos de um dia estarmos com o Senhor na sua glória para celebrar a mesa do Senhor juntamente com Ele. Essa é a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Todo mundo pegou? Todos pegaram? Amém, vamos participar desse momento. Versículo 26 de Mateus 26 diz, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. Comamos o pão, meus irmãos. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E essa é a promessa de Jesus. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Bebamos o cálice, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque celebramos mais uma vez a ceia do Senhor. E aqui relembramos o que Jesus fez na cruz por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos providenciou salvação e o Senhor mesmo nos preserva durante a nossa peregrinação nessa terra, com a certeza de que chegaremos, ó Deus, em segurança ao nosso destino final. Deus, que nós tenhamos sempre diante de nós aquilo que Jesus Cristo fez. Que esse mundo, Senhor, não venha nos seduzir com os seus prazeres, nem com as suas ofertas. Que a vida eterna que o Senhor nos promete, que o céu onde estaremos com o Senhor, ó Deus, seja o nosso anseio, seja o nosso desejo. Deus, oramos para que a nossa vida aqui glorifique o seu nome e que possamos viver os nossos dias com essa santa expectativa de que um dia o Senhor virá nas nuvens, nos chamará para o Senhor, toda a igreja que estará aqui nessa terra. Ó Deus, queremos estar à mesa do Senhor, queremos
ser encontrados fiéis por ti. Deus, que o Senhor cuide de nós e que o seu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, que nos ajudaram na distribuição e nos cânticos também. Louvado seja Deus. Vamos orar para o nosso irmão. Bendito Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Estamos alegres e felizes e contentes, ó Deus, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Louvamos ao Senhor com os cânticos, participamos da mesa. Nesse momento, ó Deus, seremos alimentados por Tua palavra. Pai, que o Seu Santo Espírito, Pai, trabalhe em todos nós. Vou começar pelo nosso irmão Paulo, que se preparou, dedicou. Pai, buscou a Ti para trazer a palavra do Senhor até nós. Que eu possa usá-lo poderosamente, ó Deus, como guerreiros da Sua espada. Ó Pai, para trabalhar essa maravilhosa, a palavra do Senhor, a palavra da vida, as Sagradas Escrituras, que nos traz vida, nos exorta, nos aconselha, nos consola. E também a cada um de nós, ó Pai, que possamos estar tão somente dedicados a esse momento aqui, que nossa atenção, Deus, não devague, que o nosso coração esteja sedento por ouvir a Tua mensagem, que o Seu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe em nossos corações e que Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Nós temos um dos livros que eu tenho pregado aqui com frequência, é Efésios, e estamos caminhando para o final dele. E hoje nós vamos falar nesse texto de Efésios, capítulo 6, dos versos de 1 a 4. Na pregação passada em que eu falei Efésios, a gente tratou basicamente da relação entre marido e esposa, olhando para a palavra de Deus, que Paulo trata aí de Efésios capítulo 5, dos versos 22 a 33, onde a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja é ao Senhor Jesus Cristo, e o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E hoje nós vamos falar nesse texto. Então, Paulo está trabalhando a respeito do lar cristão, a respeito da família. Ele começa com marido e mulher, e agora nesse texto ele vai se voltar a filhos e pais. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, dos versos 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias em que a família é alvo de constantes ataques. E a gente tem visto também que muitas famílias vivem em muitos conflitos. Esses conflitos muitas vezes ocorrem por falta de diálogo, há ressentimentos, há ausência de autoridade e muitas vezes há o abandono do lar também. Temos presenciado também um grande questionamento com respeito à autoridade, tanto ao governo quanto à polícia, todos aqueles que possuem cargos de autoridade, hoje em dia se há muito questionamento. E esses questionamentos não somente acontecem na esfera pública, mas também adentrou os muros da família. Então, a autoridade dos pais é muito questionada em nossos dias. Uma outra situação é que muitas famílias se encontram fragilizadas. Pais não sabem como corrigir seus filhos sem parecer autoritários, e filhos não sabem como obedecer os seus pais e enxergar na obediência, nessa submissão, que eles são livres. E obediência não é colocar cabresto, obediência não é colocar o filho sob escravidão, mas é também viver em liberdade.
Em nossos dias, a autonomia é cultivada como se fosse algo muito caro. E quando nós falamos de autoridade, a autoridade desaparece. E quando a autoridade desaparece, o que surge não é liberdade, é desordem. A sociedade moderna em que nós estamos inseridos busca de todas as formas reformatar a família. Mas a família não foi criada pela sociedade e muito menos significada por ela. A família foi criada por Deus. Deus criou a família. E não só isso, Deus também estabeleceu como a família precisa e deve funcionar. Deus deu significado à sua criação. Todas as coisas que o Senhor criou, todas as vezes que o Senhor falou, haja, em Gênesis, o Senhor foi criando, trazendo significado à sua criação. O Senhor não deixou a sua criação vaga. O Senhor não deixou a sua criação sem significado. Ele mesmo estabeleceu o que ela deveria fazer. E com a família não é diferente. Deus nos mostra na sua palavra como a família tem que funcionar. Então o texto de hoje, de alguma forma, tende a nos ajudar a ver como Deus deseja que pais e filhos se relacionem. Então, dos versos 1 a 3, Paulo se dirige diretamente aos filhos. A gente pode dizer que são o chamado dos filhos. Começo também dizendo que as nossas casas precisam refletir a glória de Deus. Seja na relação entre marido e mulher e também na relação entre pais e filhos. Então, Paulo começa esse texto tratando de um tema que nos nossos dias ele pode soar um tanto que hostil, porque falar que um filho precisa ser obediente ao seu pai, obediente a tudo, e dependendo do contexto em que isso é colocado, isso pode ser considerado um ato contra a autonomia e individualidade. Você está assassinando a autonomia do seu filho quando você fala para ele que ele precisa obedecer. É importante lembrar que esse texto está dentro de um contexto maior, em que Paulo, em Efésios capítulo 5, dos versos 15 a 18, ele está tratando de como devemos viver com sabedoria. E viver com sabedoria é viver cheio do Espírito Santo. E aqui Paulo está se dirigindo possivelmente a filhos que já possuem uma idade para entender o que ele está dizendo. Então Paulo se dirige aos filhos e eles se encontram em uma idade em que eles entendem o que Paulo está falando aqui. No mundo judeu do primeiro século, um menino quando completava 13 anos, ele era considerado um homem, muito diferente da nossa realidade. E nesse tempo, ele era chamado de Bar Mitzvah. O pastor Fábio já falou um pouco a respeito disso aqui. Ou filho do mandamento, porque ele agora está sujeito aos mandamentos. E esse Bar Mitzvah é uma cerimônia judaica que marca o momento em que o menino passa a ser considerado responsável pelos seus atos. Em nossos dias, aqui no Brasil pelo menos, é a partir dos 18. A menina também, quando ela completa 12 anos, ela já é considerada uma mulher. E ela era chamada de Bat Mitzvah, ou filha do mandamento, e também ela era considerada responsável pelos seus atos. Poderia casar. Menino com 13 anos já poderia, por exemplo, casar também. Então Paulo está se dirigindo aos filhos e a ordem para eles é que eles obedeçam. E essa palavra em seu sentido original tem o sentido de escutar atentamente, prestar atenção e estar sujeito ao que você está ouvindo. A obediência que as Escrituras Sagradas trata nesse texto é um imperativo. Paulo não está abrindo para você discutir se você vai obedecer ou não. Não é uma opção para o filho. É uma ordem, é um imperativo e é uma ação contínua. Você não obedece somente em um momento. Obediência, então, tem relação direta em estar sujeito a outra pessoa, em estar em submissão a outra pessoa. Um dos problemas atuais que encontramos em muitas casas é a falta de atenção dos filhos em relação aos seus pais.
quando um pai se coloca a instruir o seu filho, o que temos presenciado em muitos casos é um desinteresse que esse filho dá ao seu pai, quando ele se coloca a ensinar. Escutar atentamente, ouvir com atenção é o princípio básico para que a gente assimile o que estamos ouvindo, para que a gente entenda como a gente precisa ou pode desenvolver, executar o que estamos ouvindo dos pais. Sabemos que em muitos casos, os filhos tendem a se sentir muitas vezes superior aos pais, porque vivemos numa era tecnológica, a informação está na palma da mão, e às vezes por dominar a tecnologia, ou por ter muitas informações, e talvez mais informações que os seus pais, os filhos se sentem superiores e prontos para a vida. A questão é que não há problema em você conhecer mais que o seu pai, mas em momento algum isso deve ser um motivo para que nós, ou os filhos, não deem atenção devida aos pais. Pelo contrário, quanto mais conhecimento temos, mais responsabilidade temos também. As Escrituras Sagradas nos ensinam em Provérbios 1, 8 e 9. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. E meus irmãos, esse texto aqui não é promessa. Isso daqui é um conselho para a vida. Todo filho que se aplica em obedecer o seu pai, ele tende, meus irmãos, a ter esse tesouro na sua vida. E Provérbios fala aqui. A obediência que Paulo trata no texto, ela não é uma obediência cega. No sentido em que se o pai falar para o filho fazer algo que é pecado, então o filho tem que fazer. Absolutamente que não. Entretanto, essa obediência não está relacionada ao que eu quero obedecer. Eu vou escolher obedecer aqui, mas aqui eu não vou obedecer. Eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui eu não vou obedecer. Não é assim que a palavra de Deus diz. Em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que é um texto co-irmão desse de Efésios 6:1, está escrito: filhos, em tudo obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. A obediência dos filhos aos pais é em tudo. Mas então a gente pode pensar, não devo obedecer aos meus pais quando ele me orientar a algo que é pecado. Então, como eu tenho que obedecer ao meu pai em tudo? Paulo diz como deve ser essa obediência aos pais. Ela deve ser no Senhor. Muitos podem afirmar que obedecem porque amam seus pais, porque admiram seus pais, porque os seus pais são seus melhores amigos. Mas Paulo está dizendo que a obediência que os filhos devem aos pais é por causa de Cristo. Não obedecemos porque, em primeiro lugar, os pais merecem ou porque eles são legais, porque eles dão tudo o que queremos. Obedecemos aos pais porque Cristo é digno dessa obediência. Nós, filhos, precisamos entender que quando somos obedientes aos pais, automaticamente estamos sendo obedientes a Cristo Jesus. Isso também aponta para uma outra verdade, porque se eu não obedeço os meus pais, eu estou desobedecendo diretamente a Cristo Jesus. Os filhos perdem muito por não darem a devida atenção aos pais e não seguirem os seus conselhos. Principalmente quando os pais vêm com conselhos cristocêntricos pautados nas Escrituras Sagradas, ou conselhos que apontem caminhos que podem te colocar sob uma prisão e que você não vê, mas o que o seu desejo tanto almeja. Infelizmente, há filhos que tratam os pais como se eles fossem obsoletos. Não preciso mais dos conselhos dos meus pais. Deus colocou os pais como autoridade sobre os filhos. E quando eu, como filho, extrapolo os limites que meus pais me colocam, além de desobedecer os meus pais, eu também desobedeço Cristo Jesus. A ordem de Paulo para a obediência é inabalável, e essa obediência deve ser dada aos pais porque Cristo é digno. Então a nossa obediência aos pais é um reflexo direto
da nossa vida com Cristo Jesus. Se tratamos a obediência aos pais com desleixo, tratamos também a nossa obediência a Cristo Jesus com desleixo. Paulo continua dizendo que essa obediência aos pais no Senhor deve acontecer porque é justo. Em Colossenses 3:20, Paulo diz que essa obediência é agradável diante do Senhor. E é aqui que se encontra a motivação para obedecermos. As Escrituras Sagradas tendem a nos colocar no prumo para vivermos como Deus sempre quis, desde a criação do mundo. Sabemos que o pecado se tornou uma realidade e o pecado trouxe desordem. Contudo, o princípio de Deus permanece. Quando Paulo faz uso da palavra justo, se referindo à obediência, a palavra justo tem relação com estar de acordo com as normas ou procedimentos, ou seja, obedecer no Senhor é justo porque assim Deus ordenou. Deus assim decretou. A ordem que Deus fala aqui na sua palavra, se nos aplicarmos a ela, nossos ímpetos pecaminosos, e que muitas vezes tendem a frutificar em rebelião, são refreados. Precisamos despertar para isso. A palavra de Deus nos coloca limites para que a gente não incorra em erros terríveis, que de fato ofende a santidade do Senhor. A verdade absoluta, meus irmãos, ela está em Deus, Ele é o Deus da verdade. A sua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que é a base para a nossa vida. Então, nesse sentido, os filhos precisam obedecer, porque aquele que detém a verdade absoluta, assim ordenou. Precisamos confiar em Deus e saber que Ele vê todas as coisas. O Senhor não é preso ao nosso tempo. O Senhor não é limitado ao tempo como nós somos. E nós sabemos que quanto mais obedecemos a Deus, mais frutos de justiça produzimos durante a nossa peregrinação aqui na terra. Paulo segue na sua instrução aos filhos sobre a obediência aos pais e diz o seguinte nos versos 2 e 3, ele diz: honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa, uma longa vida sobre a terra. Sabemos que chega um dia em que os filhos crescem e eles saem de casa ou alcançam maioridade. E determinado tipo de obediência já não é mais exigido dos filhos, porque alcançaram a maioridade, se tornaram homens e mulheres responsáveis pelos seus atos. Entretanto, os filhos devem continuar honrando seus pais. Honrar os pais tem relação com valorizar, mostrar apreço, tratar com o devido respeito. E Paulo aqui faz uso do 5º mandamento do Decálogo, que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e lá está escrito: honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse mandamento de honrar pai e mãe inclui uma série de princípios cristãos que os filhos devem prestar aos seus pais. Por exemplo, em Êxodo 20, 21, os versos 15 e 17 diz que quem ferir ou amaldiçoar pai e mãe será morto. Em Deuteronômio 27, 16 diz que quem desonra pai e mãe será amaldiçoado. Em Deuteronômio 21, 18 a 21 diz que qualquer filho obstinado, insubordinado e desobediente será morto. A você, filho, ninguém vai te matar, porque você está agindo de forma a trazer desonra ao seu pai ou à sua mãe. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça. Ninguém vai tirar a sua vida por você fazer isso. Mas o princípio que esses versos contêm, eles permanecem. Em que sentido? Em que eu e você, como filhos, devemos continuar tratando nossos pais com honra, com respeito, com consideração. Não devemos tratar os nossos pais com aspereza. Não devemos tratar os nossos pais como se eles fossem obsoletos. Eles são dignos e nós devemos dar a eles respeito.
Quem desobedece e desonra os seus pais, desobedece e desonra o próprio Deus. Honrar pai e mãe está relacionado à nossa vida com Deus. Na cultura bíblica, honrar pai e mãe não acontece somente quando se há admiração ou algo do tipo. Vai além. Traz a ideia de manter o sustento da casa. E no Israel antigo, quando o provedor da casa ficava impossibilitado de prover a casa, o filho assumia essa função com o objetivo de manter a integridade do lar. Se o pai adoecesse, o filho era o responsável para cuidar da família. A cultura vigente tem salientado muito, mas muito a questão dos direitos. E essa questão dos direitos, de certa maneira, tem trazido um desequilíbrio quando a gente fala da relação de pais e filhos. Quando nós voltamos para as Escrituras, ela nos confere o equilíbrio necessário em que a relação de pai e filho deve acontecer. Os filhos, por mais que estejam na fase adulta, eles precisam entender que eles ainda possuem deveres com seus pais. Os filhos precisam estar atentos aos pais, mesmo que eles saiam de casa, mesmo que vão para o outro lado do mundo. Eles precisam estar atentos aos pais, porque isso faz parte de honrar pai e mãe. Pode ser que chegue um momento em que os pais necessitem de socorro. E nós, como filhos, precisamos estar atentos e não abandonar os nossos pais quando eles precisarem de nós. Mesmo que os seus pais não tenham alguma necessidade, honrar os pais também aponta para a necessidade de estar atento e nunca se esquecer deles. Pode ser que o seu cenário em relação aos seus pais seja em que eles ou algum deles não lhe deu a devida atenção, seu pai não falou com você, seu pai não dialogou com você, seu pai agiu com maldade com você, seu pai foi rude demais com você, a atitude dele não te agradou, a forma que ele pensa não te agradou. Mas o que as Escrituras nos ensinam é que nós devemos honrar os nossos pais em tudo, e não somente se eles forem bons para nós. Novamente, nós podemos não concordar com os nossos pais. Nós talvez não concordemos com as atitudes deles, com a forma de pensar deles. Mas as Escrituras dizem que devemos honrar pai e mãe. A honra que os filhos devem tratar os pais independe de quem são os seus pais. Ah, meu pai não me deu o presente que eu queria. Meu pai me tratou com aspereza. Meus irmãos, Cristo Jesus veio mudar tudo isso. E se fomos perdoados por Cristo Jesus, na sua morte de cruz, precisamos então olhar para a sua palavra e fazer aquilo que ele pede de nós. Meu pai não foi bom comigo, mas o meu Pai Celeste é bom comigo. Então, por obediência ao meu Pai Celeste, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Eu não vou esperar meu pai e minha mãe fazer algo para que eles mereçam eu honrá-los. Não é assim que as Escrituras dizem. Nós não merecíamos salvação, nós não merecíamos o perdão. O que merecemos de fato é sermos condenados eternamente a padecer no inferno. Mas não foi assim que Deus nos tratou. E também nós não devemos fazer assim com os nossos pais. Honrar os pais, como as Escrituras nos ensinam, faz parte da nossa atitude de servos de Cristo. Quando fazemos assim, meus irmãos, estamos servindo ao Senhor. Paulo diz que devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem conosco e para que tenhamos uma longa vida sobre a terra. Esse mandamento que Paulo cita é o único que contém uma promessa específica. Alguns estudiosos dizem que no segundo mandamento do Decálogo, que está em Êxodo 20, capítulos 5 e 6, também há uma promessa quando Deus diz: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que usa de misericórdia para com milhares
dos que me amam e guardam meus mandamentos. Entretanto, essa promessa, ela é de caráter universal e se aplica a toda a lei. E não somente ao que Moisés está falando ali para o povo, que eles não deveriam ter deuses diante deles. Mas Paulo aqui nesse texto, ele cita que ele faz uso aqui em Efésios, é de caráter específico e está ligado diretamente a honrar pai e mãe. A promessa é de uma boa vida, mas não devemos pensar simplesmente em questões financeiras, e eu saliento essa questão financeira porque a mente ocidental, ela é bem financeira. Então, quando nós falamos de uma boa vida, pensamos em uma casa, pensamos em sucesso profissional, pensamos em ter dinheiro no banco e assim por diante. Os filhos que obedecem e honram os pais, certamente são pessoas que terão uma vida com maior disciplina, e isso reverbera em quê? Em estabilidade, longevidade e bem-estar. Filhos que possuem uma vida equilibrada, tendem a ter uma vida mais estável, se cuidarão melhor, lidarão melhor com as coisas que recebem, não serão cabeças duras, não terão corações não ensináveis, mas serão pessoas que ouvirão, serão pessoas que vão aprender, serão pessoas de fácil trato. O filho que se aplica em guardar os mandamentos do Senhor e se debruça sobre eles, sem sombra de dúvida, irão bem em suas atividades, serão conduzidos pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz é que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos livrará de cometer erros que, infelizmente, a gente tem presenciado nos nossos dias. Por que tantos filhos estão dando cabeçadas nos dias de hoje? Por que crianças, jovens e adolescentes adentram o mundo do crime, destroem as suas vidas? Porque não há escritura sagrada, não há luz no seu caminho, não há lâmpada para os seus pés, caminham em profunda escuridão, andam tropeçando. A desobediência e a desonra, por sua vez, traz desequilíbrio e certamente uma vida curta ao filho que assim procede. Quem não honra pai e mãe, quem não obedece pai e mãe, está desobedecendo e desonrando o próprio Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui em relação aos filhos. Então nós, como filhos, não podemos nos abdicar dos nossos pais. Nós podemos estar longe de casa ou até mesmo morar dentro da mesma casa dos pais. Mas ainda assim, nós devemos viver honrando pai e mãe, cuidando deles da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado. Paulo não para por aí. E ele fala aos pais também. Verso 4 de Efésios capítulo 6 diz: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nos dias de Paulo, os pais daqueles tempos tinham total controle sobre a casa. Segundo John Stott, o que Paulo ensina em Efésios contrasta nitidamente com a norma de sua época, em que os pais eram autocratas. Eles matavam muitas vezes os recém-nascidos, eles poderiam escravizar os seus filhos caso eles desejassem. Poderiam vender os seus filhos. Olha que terrível. Mas era uma prática lícita naqueles dias em que Paulo escreveu esse texto. A autoridade que Deus confere aos pais sobre os filhos não é para a destruição, como poderia acontecer em muitas famílias daqueles dias. É claro que haviam famílias em que o amor era presente. A autoridade que Deus confere aos pais sobre os filhos é para a edificação. E aqui a gente precisa lembrar que Deus deu de si para os pais. E os pais precisam ter em vista a maneira como Deus exerce sua paternidade para conosco.
Nós somos filhos de Deus, somos adotados por Deus em Cristo Jesus, e Deus, como Pai, cuida de nós, provê a nós, trata-nos como com o seu amor insondável. Se na época de Paulo, os pais detinham uma autoridade ilimitada sobre os filhos, onde detinham até mesmo o poder de decidir entre vida e morte, as Escrituras apontam para um novo caminho, onde os pais devem governar seus filhos com amor, ao mesmo tempo que devem governar os seus filhos com firmeza, não com violência, mas com pulso firme. O primeiro aspecto que Paulo trata em relação aos pais é que eles não devem provocar os seus filhos à ira. Em outras palavras, os pais não devem tratar os seus filhos com uma severidade imoderada. Não devem descarregar em seus filhos suas próprias frustrações. Os pais não devem usar da autoridade que lhes foi concedida pelo próprio Deus para exigir de seus filhos coisas irreais. Coisas que nem mesmo os pais conseguem atingir. Os pais devem ter consciência de que os seus filhos podem não ter a determinada experiência em diversas situações. Pode ser que os seus filhos não tenham a devida sabedoria para lidar com as questões que cercam suas vidas. E sem dúvida que a disciplina dos pais em relação aos filhos deve acontecer e ela precisa ser equilibrada. Pode ser que seja necessário você fazer uso da vara. Pode ser necessário, mas você não vai agir com brutalidade. Mas vai agir de maneira a ensinar, a instruir, a apontar o caminho que o seu filho deve andar. Como é então que um pai ou uma mãe pode provocar seus filhos à ira, além de tratá-los com aspereza e os humilhando? Os pais não devem ser tomados pelo medo em relação aos seus filhos. Muitos pais, por serem dominados pelo medo, acabam protegendo demais os seus filhos e impedem que eles cresçam com equilíbrio. E proteção demais pode parecer até bom, pode até mesmo trazer um ar de cuidado, mas isso não é verdade. E isso pode desencadear em ira no seu filho. Ordens do tipo, não faça isso, não faça aquilo, fica aqui, não vai para lá. Se for em excesso, meus irmãos, esse excesso de cuidado, esse excesso de proteção, isso não é uma forma saudável de exercer a autoridade que você tem sobre os seus filhos. Autoproteção, que já é demais, vai tornar o seu filho, ele vai crescer mimado. E você vai reclamar depois. E isso vai abalar a harmonia do lar. O favoritismo também pode desencadear a ira dos filhos. Preferir um filho em detrimento do outro também traz desarmonia no lar. E há um caso nas Escrituras, Jacó e Esaú. Isaac tinha preferência por Esaú. Sua mãe tinha preferência por Jacó. E nós sabemos o que aconteceu com os dois. Houve rivalidade entre os irmãos. Pais que desestimulam os filhos também podem provocar a ira dos filhos. Às vezes os filhos expõem seus planos e os pais, sem sabedoria, jogam um balde de água fria nos filhos. Por exemplo, o filho vai chegar para você e vai falar assim: pai, eu quero ser um pastor quando eu crescer. Ou a sua filha pode chegar para você e falar assim: eu quero ser uma missionária. E ao invés de os pais conversarem com os filhos, eles dizem: melhor você esquecer tudo isso, pois isso não dará futuro a você. E você pode pensar em tantas outras coisas que os seus filhos chegam para você, conversam com você, e muitas vezes jogamos balde de água fria neles e não os instruímos. Pais que vivem com negatividade não entenderam que a autoridade que possui sobre os filhos veio de Deus. Pode ser que você, pai, não foi ensinado pelo seu pai. Pode ser que você, pai,
não teve quem te instruísse, quem te mostrasse como você deveria agir. Mas você tem o Pai Celeste. Você tem o Senhor dos Senhores, Ele é o seu Pai. Olhe para a paternidade de Deus. Ele te ensina como você pode exercer a sua autoridade de pai sobre o seu filho. Colossenses capítulo 3, versículo 21 diz: Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E esse irritar aqui, meus irmãos, não tem a ver com não confrontar, pelo contrário, há momentos em que você precisa confrontar. Há momentos em que você precisa apontar o que é necessário mudança. Os pais não devem abusar da autoridade que possuem, mas também não devem ser negligentes, não devem provocar os filhos à ira, pois, como diz as Escrituras, isso fará com que eles fiquem desanimados. Um pai que usa da sua autoridade para implicar com os filhos, para humilhar os filhos, esse pai está agindo para ter um filho amargo no futuro. Esse filho vai crescer com amargura no seu coração em relação ao pai. Esse filho tende a crescer frustrado pela implicância do seu pai ou da sua mãe. E também, meus irmãos, porque o seu filho não vai atingir o que você está exigindo dele. Ele vai se sentir um incapaz. Não consegui agradar o meu pai. Porque muitas vezes podemos colocar peso demais sobre eles. O filho que você tem, ele tem uma personalidade. Nós precisamos olhar para as Escrituras e ensiná-los com as Escrituras. Os pais, de forma alguma, devem usar a autoridade que possuem com o objetivo de se realizarem nos filhos. No sentido de que eu não alcancei isso para a minha vida, mas o meu filho vai alcançar, eu vou me realizar nele. Cuidado com isso, porque pode ser que isso não aconteça. Os pais não podem ser insensíveis com relação aos seus filhos. Não pode haver exagero e também não pode haver negligência. E aí Paulo segue na sua instrução e diz que os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Você não deve usar a autoridade que possui sobre os seus filhos de maneira abusiva, mas a autoridade que você possui é para você criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É certo que muitos pais se sentem realizados por terem filhos, e isso é muito bom. Graças a Deus que você é feliz com os filhos que Deus tem te dado. Graças a Deus por isso. Mas os pais não podem esquecer de que Deus os fez pais não somente para que você se realize na vida dos seus filhos, não somente para que você se realize porque você agora é pai ou porque você é mãe. Você, pai e mãe, você é um discipulador do seu filho. O plano de Deus permanece. Quando Deus cria Adão e Eva lá no Gênesis e os abençoa com fecundidade, o propósito era povoar a terra, e à medida que isso fosse acontecendo, esse povo que iria nascer, queria ser criado, iria crescer, eles seriam educados nos princípios eternos de Deus. E sabemos que o pecado trouxe percalços a tudo isso. Porém, como eu disse antes, o plano de Deus permanece. Em Cristo uma nova família foi estabelecida. Em Cristo o plano de Deus iniciado no Éden continua, de ter um povo que ama a Deus sobre todas as coisas. E o seu filho, ele está incluído aqui. Se você, pai, professou fé em Cristo Jesus, seu filho está incluído aqui. Deus te fez pais de filhos. Deus te deu filhos. E as Escrituras dizem para nós, no Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Os filhos estão sob os seus cuidados, mas a palavra de Deus nos diz que eles pertencem ao Senhor.
Então cabe aos pais discipularem os seus filhos. Você pode ter realizado o seu sonho de ser pai e de ser mãe, e graças a Deus por isso. Mas você tem uma incumbência que o Senhor mesmo, o Senhor Deus te deu por meio de Jesus Cristo. Você precisa discipular o seu filho para que ele cresça amando ao Senhor, para que ele cresça na educação das Sagradas Escrituras. Ainda que ele possa chegar numa idade em que ele decida andar por outros caminhos. Agora eu não quero mais andar com Cristo, eu quero andar por outros caminhos. Ainda assim, meus irmãos, isso não retira de nós a responsabilidade de ensinar para os filhos o conselho do eterno Deus. É responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Nesse sentido, os pais precisam das Escrituras. Você precisa exercitar os seus músculos teológicos e abrir a palavra de Deus dentro da sua casa e falar dela para os seus filhos. A palavra criar que Paulo usa no texto de Efésios traz a ideia de uma educação desde criança. E a gente vive dias em que as pessoas não tratam as crianças com a devida seriedade que as Escrituras tratam. Muitos dizem assim: é só uma criança, isso é normal, é coisa de criança, quando ela crescer ela vai aprender, isso é coisa da idade, é só uma mentirinha. Criança deve crescer livre, é uma folha branca, ela vai aprender. A palavra de Deus mostra que os pais, desde a idade mais nova, devem se empenhar em cuidar e educar os seus filhos. Eu só vou falar do evangelho para o meu filho quando ele tiver 2 anos. Não, meus irmãos. A partir do momento em que você está com seus filhos nos braços, na verdade, a partir do momento em que o seu filho está sendo gerado no ventre da mãe, ali já fale do evangelho. Quando você pegar o seu filho no braço, continue falando do evangelho. Mas ele não está ouvindo. Meus irmãos, as Escrituras tratam as crianças com a devida seriedade, que muitas vezes nós não estamos tratando. Seu filho aprende, ele é uma esponja, e ele está ouvindo, ele está vendo muitas coisas. Se você não ensinar as Escrituras Sagradas, ele vai encontrar um outro modelo. Se ele não encontrar um modelo dentro de casa, ele pode, por exemplo, olhar como modelo um traficante, uma prostituta, um usuário de drogas. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, Deus não está brincando. Não espere as coisas acontecerem para você então tomar uma atitude. Não pague para ver. Não queira pagar o preço para ver. Educar os filhos na disciplina das Escrituras e fornecer a eles a melhor nutrição que existe em todo o universo. Pais, vocês são instrumentos do Senhor na vida dos seus filhos. A palavra disciplina no grego que Paulo usa aí é paideia, e paideia é uma palavra composta, formada por nous, que significa mente, e titemes, que significa colocar. Essa palavra paideia aponta para o exercício da influência sobre a mente. Já a palavra admoestação traz a ideia de conselho preventivo sobre algo, especialmente perigoso ou outras coisas desagradáveis. Em linhas gerais, no exercício da disciplina, os pais atuam de uma forma educativa, uma espécie de treinamento. Você vai ser repetitivo com o seu filho. Deus é repetitivo conosco que somos seus filhos. Pecamos contra o Senhor, nos arrependemos e voltamos de novo. E está o Senhor ali trabalhando conosco. Se cairmos novamente, nos arrependemos e voltamos, e o Senhor continua trabalhando conosco por meio da sua palavra. Quando pensamos em uma atividade onde se tem um treinador e tem um jogador, em certo sentido, o treinador exerce influência sobre esse jogador.
passa instruções para que esse jogador execute no esporte onde ele está exercendo alguma atividade. Já na admoestação, está ligada ao aspecto oral da educação, onde os pais falam com a ideia de prevenção e de correção. Os filhos não foram dados a vocês, pais, para crescerem sem instrução. Cabe aos pais ensinar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Prefira que os seus filhos conheçam sobre as coisas dentro da esfera do lar. Seja você a instruir os seus filhos. Por exemplo, o mundo atual é promíscuo. E ele apoia, por exemplo, o sexo antes do casamento e de forma deliberada. Não espere o mundo mostrar isso para o seu filho. Fale você dentro de casa à luz das Escrituras Sagradas. Oriente o seu filho a se preservar. Mostre para ele a beleza de servir o Senhor, de esperar o tempo certo de todas as coisas, de como é agradável ao Senhor viver em obediência, de se preservar para aquele que o Senhor separou para ele, por exemplo, ou para ela em casamento. O mundo apoia o uso da mentira para se obter ganhos, para se safar de algumas coisas. Fale para o seu filho com respeito a isso, na esfera do lar. Ensine o seu filho a estar apoiado na verdade, principalmente na verdade das Sagradas Escrituras. A cultura atual ensina o cuidado exacerbado com o corpo. Fale com seu filho a respeito do corpo e do cuidado com o corpo, à luz das Escrituras Sagradas. Não deixe o seu filho ou a sua filha ser escravizada com esse culto ao corpo que hoje existe. Se você não se maquiar de forma tal, se você não se vestir de forma tal, você não estará dentro, você não será bem aceito. Ensine o seu filho o que as Escrituras Sagradas têm para dizer a elas. Tanto a disciplina quanto a admoestação deve ter fundamento em Cristo Jesus, o Senhor. Os pais não devem educar os filhos com valores antropocêntricos. Tira esse humanismo de lado. E eduque, instrua os seus filhos nos valores cristocêntricos. É a palavra de Deus que vai livrar o seu filho do mal. É a palavra de Deus que vai prepará-lo para a arena pública. É a palavra de Deus que vai dar a ele o subsídio necessário para dar razão da fé dele quando ele estiver numa faculdade. Quando ele estiver diante de questionamentos em que ele vai se ver desafiado a responder mediante a sua fé. Pais, vocês podem investir na melhor educação terrena para os seus filhos, para que eles sejam os mais bem-sucedidos em suas vidas. E isso é algo muito bom. Faça isso. Mas se não investirmos tempo na educação do Senhor Jesus Cristo, na disciplina do Senhor, como Paulo fala aqui, então nós estaremos negligenciando o nosso principal papel, que é discipular os filhos na educação do Senhor. Seu filho pode ser um advogado de sucesso, um médico de sucesso, alguém de muito sucesso, mas se nós não discipulamos ele na disciplina do Senhor, meus irmãos, então nós teremos negligenciado o nosso papel de pai. A disciplina e a admoestação do Senhor não somente abençoa o seu filho aqui nessa terra, mas o nutre com a esperança da vida eterna. Essa disciplina e a admoestação do Senhor que Paulo se refere está inclusa no contexto maior, que é uma vida cheia do Espírito Santo. Então os pais precisam ser cheios do Espírito, depender do Espírito para terem uma conduta com sabedoria, para terem atitudes moderadas, para usar da autoridade que possuem para disciplinar e admoestar os seus filhos no Evangelho de Cristo Jesus. E aqui devemos nos lembrar
Cristo como filho foi obediente e foi perfeito. Cristo como filho foi um filho que honrou o Pai até a cruz. E Deus como um Pai amoroso e perfeito nunca provocou a ira os seus filhos. É a Ele que devemos olhar. É a Ele que devemos imitar. Mas se o seu lar não há harmonia, se há um abismo entre você, pai, e o seu filho, talvez é o momento de você reconhecer os seus erros. Talvez é o momento de você pedir perdão a ele. Talvez é o momento de você abrir o seu coração e dizer a ele aonde você errou. Não tenha medo disso. O seu filho precisa de você para que você seja um instrumento de Deus na vida dele, seja usado por Deus para educar o seu filho. Não importa se o seu filho é criança ou se ele já é grande. Enquanto, meus irmãos, estamos aqui, é uma oportunidade do Senhor para que a gente corrija o que a gente fez de errado por talvez durante uma vida. Então corrija, porque no Senhor Jesus Cristo há esperança. No Senhor Jesus Cristo há redenção e no Senhor Jesus há restauração para toda a família, tanto para pais quanto para filhos. Se é necessário perdão, perdoe. Se é necessário demonstrar as fraquezas, demonstre. E dali em diante, corrija. Seja um pai presente, dialogue com seu filho. E filho, dialogue com seu pai. Abra-se com ele. Se há alguma rusga no seu coração em relação ao seu pai, fale com ele. Não devemos ter barreiras entre pais e filhos. Não devemos ter dedos entre pais e filhos. Eu não vou falar isso porque meu filho vai se irar. Você tem que falar, pai. Filho, você tem que falar com seu pai. Que Deus assim, meus irmãos, nos dê graça para que nossas casas glorifiquem a nosso Deus. O que Paulo trata aqui, meus irmãos, está relacionado diretamente com uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos viver de maneira como as Escrituras nos ensinam. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te damos graças por sua palavra, que nos ensina, que nos ajuda a lidar com as diversas atividades que temos. Ajuda-nos, ó Deus, para que como filhos obedeçamos os nossos pais, honremos a eles, cuidemos deles, sejamos respeitosos, estejamos atentos às necessidades, aos cuidados. Deus amado, eles são os nossos pais, o Senhor nos deu eles como pais. Nos ajude a estar próximos, a cuidar, a amar, ó Deus, como o Senhor nos ensina. Ó Deus, e que o Senhor também nos ajude como pais a educar os filhos na educação do Senhor, a falar da sua palavra, a confrontar com sabedoria, a não agir com aspereza, a não ter medo da cara feia, Senhor, mas esperar no Senhor de que a sua palavra produzirá frutos. Deus, que o Senhor nos ajude para que a gente consiga manejar bem a palavra da verdade. É tão necessário e é tão urgente isso, Senhor. O mundo tem mostrado suas feiuras, muitos filhos têm se perdido no mundo das drogas, muitos pais, ó Deus, têm abdicado da autoridade que possuem. Deus, restaura isso nas casas, nos lares, em nossas vidas, para que o reino do Senhor avance, para que a glória do Senhor seja uma glória, Deus amado, que seja vista pelas pessoas e que as nossas casas, ó Deus amado, elas sejam permeadas pelas Escrituras Sagradas. Ó Deus, que se há lares em que há necessário perdão, que isso seja, Deus amado, alcançado, que o seu Espírito haja nos corações de pais e filhos para que haja quebrantamento, para que haja perdão e para que haja restauração, Senhor. Que haja diálogo nos lares, que não haja um abismo, que não haja solidão nos lares, ó Deus, que haja harmonia, que haja, Deus, comunhão, principalmente que haja a sua palavra, e Cristo Jesus esteja no centro dos lares, das casas. Ó Deus, e que a nossa vida, Deus amado, que as nossas famílias vivam para a sua glória, unicamente, Deus, em nome de Jesus.
Amém.